Oi pessoal, eu sou a Camila Teixeira e esse é o canal Livrologias. No último vídeo que eu fiz sobre começar a ler inglês, eu vi que uma galera curtiu, então eu decidi fazer mais um vídeo sobre esse assunto. Eu quero lembrar mais uma vez a vocês que eu não sou uma pessoa muito entendida de inglês, eu não faço curso de inglês, eu nunca fiz um curso de inglês muito longo, eu não tenho formação nenhuma em inglês. Eu sou só uma pessoa que está começando a ler inglês assim como vocês. Esse mês eu li o livro Anatomy of a Misfit. E esse livro é bem interessante e eu notei uma coisa que eu gostaria de apontar sobre leituras em inglês. O que foi essa coisa? Bem, ele é um livro de young adult e ele é cheinho de referências a coisas da cultura pop. Só que muitas dessas coisas da cultura pop são coisas da cultura pop americana, o lugar onde ele foi escrito. Coisas que às vezes não existem aqui no Brasil, como programas de TV, alimentos, pessoas famosas. São pessoas que só são famosas lá, são programas que só são famosos lá, são comidas que só existem lá. E esse tipo de coisa, às vezes, na leitura pode ser uma barreira. Por quê? Porque quando a gente não tem um inglês muito avançado, a gente tende a ir procurar no dicionário ou no Google Tradutor a tradução daquela palavrinha que a gente não entendeu. Acontece que às vezes aquela palavrinha que a gente não entendeu é o nome de uma pessoa, é o nome de uma marca de chocolate, alguma coisa assim do tipo. E quando a gente joga no tradutor, a tradução fica às vezes tipo sem nenhum sentido, porque é o nome de uma marca. Às vezes a coisa tem um nome que não tem nada a ver com a coisa em si, entende? Então se tu for pesquisar no dicionário, vai aparecer algo e tu vai ficar tipo assim, what? Porque tu não conhece essa coisa. Acontece que nos livros, principalmente esses adolescentes, tem muita citação e tem muita referência de cultura pop. Então eu vim falar sobre como eu driblei esta situação na minha leitura. Enquanto eu fui lendo Anatomy of a Misfit, sempre que eu encontrava alguma referência que eu não entendia, eu pegava essa referência, copiava e colava ali no Google com a pergunta: o que significa X coisa? Então eu vou dar um exemplo. O pai dessa menina do Anatomy of a Misfit, ele é romeno, então tem toda essa coisa com a Romênia e com os vampiros. E ela diz que o pai dela é bem parecido com um vampiro. Em seguida, ela diz que o pai dela parece o Conde Chocula. Então, tu fica pensando, quem diabos é Conde Chocula? O que é isso? Como eu já li outros livros que citavam isso, eu já sabia mais ou menos o que era, mas é legal procurar. Eu descobri que Conde Chocula é o nome de um cereal lá nos Estados Unidos. Meu namorado me falou que já teve aqui no Brasil, mas não é da minha época, então eu não conheci. Então, eu fui lá no Google e escrevi: o que é Conde Chocula? Então ele me direcionou pra esse cereal, pra essa caixinha de cereal que tem um vampiro na capa. Então a menina disse que o pai dela parece muito o vampiro na capa desse cereal. Eu acho interessante a gente procurar e tentar buscar essas palavras que a gente não entende ou que a gente não conhece, mas eu também acho que isso não pode ser uma barreira na nossa leitura. Se tu tá procurando alguma gíria que tu não encontra, se tu procurou no Google e ele não te disse o que é, se é alguma coisa que não é expressamente importante pra leitura, tu acha que tu consegue continuar lendo o livro sem entender essa palavra, toca pra frente. Não fica preso numa palavra que tu não entendeu. Pode ser que essa palavra nem tenha nenhum sentido, pode ser alguma coisa inventada pela autora. E também outra coisa muito importante é não se guiar às vezes só por uma palavra que tu não entendeu. Tenta ler a frase inteira como uma coisa só. Às vezes aquela palavra perdida nem tem tanta importância na formulação da frase. Tu consegue entender o sentido da frase sem entender aquela palavra. Esse não é um livro que eu indico pra quem tá começando a ler inglês, porque ele tem algumas contrações. Muitas frases nesse livro contêm expressões que são escritas exatamente da maneira como se fala lá nos Estados Unidos, e não em um inglês super formal. Então pra quem tá começando pode ser que fique um pouco confuso porque não entenda essas contrações que são feitas da maneira falada. Ele também tem bastante referência à cultura pop, e essas referências podem confundir um pouquinho o leitor. Eu já fiz uma resenha do livro lá no blog, eu falei um pouquinho sobre o livro em si, não sobre o livro lido em inglês, então quem vier se interessar pela história pode dar uma lida na resenha lá no blog. Esse vídeo ficou bem curtinho, eu só queria falar sobre esse assunto fechado, e enquanto eu for seguindo nesse meu caminho de leituras em inglês, eu vou ir pescando assuntos que eu possa achar interessantes pra compartilhar com vocês, pra que a gente possa ler melhor e pra que a gente possa crescer junto, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês consigam ler melhor em inglês depois dele, e vamos aos pouquinhos melhorando. Se vocês curtiram, deem um legalzinho aqui embaixo, deixem um comentário falando sobre o que vocês acharam, se vocês têm mais alguma dica pra dar pro pessoal. Se não são inscritos no canal, se inscrevam, e nos vemos nos próximos vídeos. Beijinhos!